feliz dia do trabalho, feliz dia trabalhador, feliz dia trabalhadora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Então, mais uma conversa sobre direito eleitoral aqui no canal para você. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você chegou aqui sem material, sem problema. Você pode baixá-lo no link que está na descrição do vídeo. Material em uma pasta do Drive, pasta com o meu nome. Você encontra o material identificado com o horário e a data da live de hoje. Esta aula não é ao vivo, por isso não haverá interação com o chat. Ela é gravada, mas nem por isso você precisa sair daqui com dúvidas e permanecer com dúvidas. De jeito nenhum. Você pode deixar as suas dúvidas nos comentários do vídeo ou enviá-la para o blog Professora Raquel Tinoco ou ainda para o Instagram, @prof. Raquel Tinoco. O material também pode ser baixado no blog Professora Raquel Tinoco, este e todo o material das lives passadas. E você também pode acessar o material através do link na bio do Instagram, @prof. Raquel Tinoco, e já convido você a me seguir por lá. Prof, se essa aula não é ao vivo, então como funciona? Simples, blocos de aproximadamente 20 minutos, intervalo, e ao final eu volto para me despedir de você. Então já vou jogar a vinheta para marcar o início do primeiro bloco. Até! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Estamos analisando dispositivos da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 1997. Hoje, primeira parte do tema Condutas Vedadas, artigos 73 ao 78 da Lei Ordinária, a mais importante lei ordinária dentro do conteúdo de direito eleitoral. Condutas vedadas, tópico presente principalmente em editais para analistas judiciários, área judiciária, exatamente. Esse é um tópico muito cobrado nas provas ligadas à área jurídica, mas isso não quer dizer que de vez em quando a lei com esses dispositivos não esteja presente também nos editais dos outros cargos, principalmente cargos contemplados para concursos da Justiça Eleitoral. Na aula passada, nós falamos sobre captação de sufrágio, artigo 41A da Lei 9504 de 97. E eu disse a você que ali o que se pretende proteger é a vontade do eleitor. A vontade do eleitor contra o abuso do poder econômico. Tanto que essa configuração pode acarretar, caso haja condenação transitada em julgado ou oriunda de órgão colegiado, a inelegibilidade por 8 anos. O que se pretende proteger aqui é a isonomia, é a igualdade eleitoral, a igualdade na disputa eleitoral. É o que se pretende proteger aqui, a lisura das eleições, a igualdade de armas, a igualdade de oportunidades contra o abuso do poder político, reprimindo, punindo aquele agente público que se utiliza dessa condição de agente público, seja ele candidato ou não, para angariar votos. Então, sim, a lei traz um período ou marcos temporais em que determinadas condutas de agentes públicos são vedadas. E como eu disse a você, esses agentes públicos podem estar na condição de candidatos ou não. Eles não precisam ser necessariamente candidatos ou candidatas, mas podem estar agindo em favor de um candidato, uma candidata,
um partido político, uma coligação, uma federação. Veja, se a lei não trouxesse essas limitações durante o processo eleitoral, nós estaríamos diante de vantagens, ou seja, vantagens indevidas, um completo desequilíbrio no processo eleitoral, principalmente para a disputa dos cargos eletivos. Veja, a Constituição da República, no seu artigo 14, admite que o chefe do Poder Executivo concorra à reeleição sem, contudo, desincompatibilizar-se. Ele se mantém no cargo, com as suas funções executivas e, ao mesmo tempo, é candidato à reeleição. Então, sim, se a lei não trouxesse tais limitações, ele estaria em clara vantagem sobre os demais candidatos naquela disputa daquele pleito eleitoral. Então, nós vamos analisar os dispositivos não na ordem em que eles apresentam. Então, como será feita essa análise, professora? Você vai verificar aqui comigo que a lei do artigo 73 ao 78 traz marcos temporais. Então, é muito mais tranquilo para você, já que esse é um assunto complexo com muitos detalhes importantes, assimilar os tópicos por esses marcos temporais. O que é proibido durante a campanha? O que é proibido nos 3 meses anteriores ao pleito até a posse? O que é proibido nos 3 meses anteriores ao pleito até a data da eleição? Então, nós vamos separar os dispositivos aqui presentes nesses marcos temporais, a fim de que você avance na análise comigo. As condutas aqui previstas podem acarretar multa, suspensão imediata da conduta, certo? Cassação do registro, cassação do diploma e a condenação aqui pode acarretar lá na Lei Complementar 64 de 1990, inelegibilidade por 8 anos. Por quê? Porque nós estamos diante de uma lei ordinária federal e não há que se falar em inelegibilidade prevista em lei ordinária. Mas a LC 135 de 2010 acrescentou lá na LC 64 de 1990 uma lei complementar federal, a possibilidade da inelegibilidade por 8 anos oriunda ou decorrente da condenação aqui prevista nas condutas vedadas. Então, já vou compartilhar o slide com você para que a nossa análise comece agora. Condutas vedadas aos agentes públicos, parte 1. Como eu disse a você, artigos 73 ao 78 da Lei 9504 de 1997. Assim como temos feito em outros tópicos da nossa legislação, hoje nós também vamos utilizar como suporte uma resolução do TSE. Exatamente, é a resolução 23.735 de 2024. Ela traz alguns tópicos importantes para que você possa embasar o conteúdo e tornar essa linguagem mais didática, a fim de compreendê-la melhor. Então, volto para cá. Condutas vedadas aos agentes públicos, servidores ou não. Marcos temporais. Condutas vedadas durante o ano eleitoral. Condutas vedadas durante a campanha. Condutas vedadas no primeiro semestre do ano da eleição. Condutas vedadas nos 180 dias antes do pleito até a posse dos eleitos. Condutas vedadas nos 3 meses que antecedem o pleito até a sua realização. Condutas vedadas nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos. Atenção! Os dispositivos aqui não admitem interpretação extensiva. Não. A conduta estará configurada exatamente na forma em que descrita no texto da lei. Eu não posso ampliar,
Eu não posso fazer uma interpretação a partir do dispositivo a fim de alcançar outras condutas que não estejam previstas aqui. E quem fala isso é a jurisprudência. É a jurisprudência do TSE. Veja, nas condutas vedadas previstas nos artigos 73 a 78 da Lei das Eleições, imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei. As disposições legais que sancionam a prática de condutas vedadas por agentes públicos previstas neste dispositivo não podem ser interpretadas ampliativamente. Estamos falando de restrições, certo? Outra coisa, durante esse período eleitoral, o Estado precisa manter-se dentro dos princípios ligados ao texto constitucional. Os princípios constitucionais da administração pública, principalmente o princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Então, sim, o que está previsto aqui é um garantidor para que a administração pública se mantenha dentro dos princípios constitucionalmente previstos. De novo, especialmente a legalidade, a impessoalidade e a moralidade administrativas. A tipificação das condutas vedadas independe do marco cronológico previsto em lei para o registro de candidaturas. Atenção, hein? A tipificação das condutas vedadas independe do marco cronológico previsto em lei para o registro de candidaturas, ou seja, da convenção até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Algumas condutas aqui podem ser praticadas antes. Existem condutas aqui que não podem ser praticadas em tempo algum, independente de um marco temporal, certo? Pelo respeito ou por respeito à própria administração pública dentro da Constituição. Então, não. Eu não estou dizendo apenas, eu não estou analisando apenas condutas que podem ser coibidas ou praticadas ou vedadas dentro do marco temporal relacionado ao registro de candidaturas. Registro de candidaturas que acontece até às 19 horas do dia 15 de agosto, mas que começam a ser levados à Justiça Eleitoral a partir da data da convenção. Convenção que tem o período de 20 de julho a 5 de agosto para sua realização. Então, veja, existem condutas que são vedadas em marco cronológico diferente do estabelecido para o registro de candidaturas. Seguindo, as condutas deste artigo se configuram com a mera prática de atos, os quais, por presunção legal, são tendentes a afetar a isonomia entre os candidatos, sendo desnecessário comprovar a potencialidade lesiva. Ou seja, a potencialidade do dano. Então, as condutas aqui previstas não dependem de prejuízo ou do potencial prejuízo causado à eleição. De novo, o que se quer proteger aqui é a isonomia do processo eleitoral, é a igualdade de condições, a fim de que aqueles que detêm cargos, empregos, funções públicas, certo?, não estejam em vantagem nessa disputa. Então, desnecessária a comprovação da potencialidade do dano causado por aquela conduta específica. Vamos lá? Vamos começar então a analisar o que a lei eleitoral entende como agente público. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não,
Quem é o agente público para a lei das eleições? O agente público para a lei das eleições é aquele em sentido amplo. E ele está previsto aqui no artigo 73, parágrafo 1º. Reputa-se agente público para os efeitos deste artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Veja, esse aqui é o agente público em sentido amplo. De novo, reputa-se agente público para os fins aqui previstos, ou seja, para as condutas proibidas. Quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, então seja remunerado ou não, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Quais são as condutas, então, professora, proibidas aqui a partir do artigo 73? São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Viu só? Então, o que se protege aqui é a isonomia, é a igualdade de oportunidades contra o abuso do poder político. Abuso do poder político, professora, o que quer dizer isso? É quando aquele agente público, seja ele candidato ou não, se utiliza do seu cargo, do seu emprego, da sua função, a fim de coagir, a fim de buscar beneficiar determinado candidato ou candidata. Ele se vale dessa condição e utiliza essa condição, às vezes para ameaçar subordinados, para que eles possam votar ou nele, caso seja candidato, ou naquele de sua preferência. Então, é o abuso do poder político, que é um pouquinho diferente do abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico é quando ele se utiliza dos seus recursos, dos seus bens, para que ele possa coagir, oferecer, entregar uma vantagem ao eleitor em troca de um voto. Então, vamos lá, seguindo aqui a nossa análise. São proibidas aos agentes públicos, sejam eles servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. O nosso primeiro marco eleitoral será o que se veda durante o ano eleitoral. Quais são as condutas vedadas durante o ano eleitoral? Então, você vai lá no parágrafo 10 do artigo 73. No ano em que se realizar a eleição, ou seja, no ano eleitoral, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Atenção! Qual é o principal problema na análise desses dispositivos aqui previstos? Porque eu tenho uma vedação e eu tenho exceções. Você vai ter muitas exceções. E as bancas amam focar nessas exceções. Então, eu tenho proibições e permissões, exceções em determinadas situações específicas. Aqui você já tem, logo no início do dispositivo, exceções. Então, o que não pode mesmo é, primeiro, quando não pode? Não pode no ano em que se realizar a eleição, ou seja, não pode no ano eleitoral, não pode no ano eleitoral, não pode o que mesmo? A distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Ponto, regra.
O que pode, então, excepcionalmente, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei. Veja, programas sociais autorizados em lei. Então, prof, se eles estiverem autorizados em lei, basta? Não, não basta. E já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, veja aqui quantos detalhes você tem nas exceções. O que pode, então, ser realizado em ano eleitoral? Veja, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, principalmente benefícios, por parte da administração pública, nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. Veja, nós já tivemos várias situações. Você quer um exemplo bem recente? Toda a pandemia coronavírus. Então, se você acompanhou as eleições de 2020 de forma efetiva, você viu que várias condutas aqui descritas foram praticadas durante o processo eleitoral, porque nós estávamos em um estado de emergência, calamidade pública. Quando acontece, por exemplo, essas calamidades naturais, em que o poder público precisa agir em situação de emergência, oferecendo um benefício para minimizar aquela situação. Então, a lei autoriza, ela autoriza nos termos aqui previstos. Então, eu tenho uma regra e eu tenho exceções, certo? Uma regra e exceções. Vamos à análise da jurisprudência relacionada aos dispositivos aqui previstos? Programas sociais não autorizados por lei, ainda que previstos em lei orçamentária, não atendem à ressalva deste parágrafo. Por isso que eu disse a você, veja, não autorizados por lei, ainda que previstos em lei orçamentária. Então, a lei orçamentária anual autorizou, ou seja, trouxe a previsão. Mas, para que ele possa ser executado, ele precisa ser autorizado por uma lei específica, que o regulamente. Veja, programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, previsto, ou seja, previsto no orçamento anterior, autorizados por lei, por isso a jurisprudência. Ainda que estejam previstos na execução orçamentária do exercício anterior, se não estiverem autorizados por lei, não estarão na ressalva. O que isso quer dizer? São vedados, certo? A vedação aqui, então, continua, se mantém. Então, já começamos a análise de dispositivos das vedações durante o ano eleitoral. No próximo bloco, a gente continua. Até!
Dando continuidade à nossa conversa sobre condutas vedadas aos agentes públicos, servidores ou não, durante o processo eleitoral, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades, nós já falamos de condutas vedadas durante o ano eleitoral, durante o ano em que se realizarem eleições. Agora vamos à análise de algumas condutas vedadas durante a campanha eleitoral, durante o período de campanha eleitoral na tela. Então vejamos, sempre vou voltar ao caput do 73, para que você não esqueça que o que aqui está previsto são vedações. O que se prevê aqui são vedações. Então vamos lá, nunca é demais voltar ao caput do 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Artigo 73, inciso 1º. Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Então, a única exceção aqui prevista é a realização de convenção partidária em prédios públicos. Nós já falamos sobre isso, nós já conversamos. Essa previsão está no artigo 8º, parágrafo 2º. Eles podem se utilizar, sim, de prédios públicos, responsabilizando pelos danos que porventura causarem. Então, isso é uma exceção. A regra é, não posso. Eu não posso favorecer aqui o chamado patrimonialismo. O que isso quer dizer, professora, patrimonialismo? É quando o agente público acha que os bens públicos são uma extensão do seu patrimônio privado, do seu patrimônio pessoal. E aí ele dispõe desses bens como se dele fossem. E isso é uma questão interessante, porque não acontece apenas nesse período. Não acontece apenas nesse período. É lógico que aqui a lei está vedando essa prática durante a campanha, mas essa prática ela é vedada em qualquer tempo. A prática do chamado patrimonialismo, onde eu confundo os bens públicos com os meus próprios bens pessoais, privados, ela é vedada a qualquer tempo. Por isso, essa conduta ela não está adstrita ao período eleitoral. Isso é vedado. Eu estou cuidando de algo que não é meu. Eu estou cuidando de algo que é de todos, é público. Mas essa é uma conduta que você consegue ver mesmo fora do período eleitoral. É lógico que essa conduta ela não é vedada apenas no período eleitoral. Para a configuração dessa conduta, para que essa conduta se configure ou seja configurada, eu não vou levar em consideração apenas o período de campanha. No período de pré-campanha, eu posso dispor? Não posso, de jeito nenhum. Então, para a configuração desse ilícito, a conduta pode se configurar antes do período eleitoral. Exemplo, no período de pré-campanha eleitoral, ela também pode ser configurada, certo? Patrimonialismo, eu não posso dispor dos bens públicos como se fossem bens pessoais. Então, veda o patrimonialismo em favor de candidato, partido político, coligação e hoje também federação. E para avançar em dispositivos que se relacionam, por quê? Porque quando você lê, e por isso eu trouxe essa disposição para você, e a gente vai fazer essa análise de forma bem tranquila, tá? Dispositivo por dispositivo, para que você consiga visualizar todo esse rol de condutas aqui previsto, regras e exceções. Então, se você pega o artigo 73 e vai lendo 73, 74 e assim por
diante, você vai perceber que quando eu chego nos parágrafos, há várias menções sobre dispositivos que eu já li. E eu tenho dito a você que quando se reúnem essas informações, você economiza tempo de estudo. E é isso que nós faremos aqui. Então, vejamos, vamos lá. Mais uma vez, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, hoje também federação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta de qualquer esfera. Então, pertencentes a toda a administração pública de qualquer esfera, ressalvada a realização de convenção partidária. Veja o que diz no artigo 73, parágrafo 2º. Vamos lá. A vedação do inciso 1º, ou seja, a vedação que acabamos de analisar, não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, o ressarcimento das despesas, a exigência do ressarcimento das despesas, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito, vice-prefeito, de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Desde que não tenham caráter de ato público. E essa vedação incidirá apenas se ele for candidato? Nada disso. Basta que ele seja agente público. Basta que ele seja agente público. Então, atenção. Veja que o parágrafo está dividido em duas partes. Não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial de presidente da República, porque ele é presidente, atenção, ele é o chefe maior da nação, ele é o presidente da República. Então, não tem como vedar que ele se utilize de transporte oficial por causa da sua própria segurança. Então, esse inciso 1º, ele não está vedando a utilização de transporte oficial pelo presidente da República e também não está vedando a utilização da residência oficial aos candidatos à reeleição de presidente, vice-presidente, governador e vice, prefeito e vice-prefeito. Mas olha, não está vedando a utilização da residência oficial para quê? Para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Essa resolução 23.735 de 2024, inclusive, traz a previsão da realização de lives nas residências oficiais, porque essas resoluções elas vão se adequando à própria evolução do que acontece nas eleições. Então, nós tivemos a eleição de 2022, lives foram realizadas em residências oficiais, sim. Nós temos processos que tramitam e que tramitavam em relação a isso, sim. Então, o caso concreto fez com que o TSE, na análise desse caso concreto, trouxesse para a resolução a regulamentação. Então, hoje, o que é permitido, o que se pode fazer, quais são as restrições, quais são as vedações, os cuidados. Então, eu tenho as regras e as exceções, inclusive na própria utilização das residências oficiais para lives, para que eu possa fazer transmissões pela internet. Então, atenção, a utilização de transporte oficial pelo presidente da República não está dentro da conduta vedada. A utilização de residências oficiais
em caso de reeleição de chefes do Poder Executivo de qualquer esfera, também não está dentre as condutas vedadas, desde que não tenha característica de ato público. Seguindo aqui, vamos lá, volto para o texto da lei. Volto para o texto da lei. Veja que a lei menciona no artigo 76. O artigo 76 vai tratar do uso de transporte oficial. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Veja, não é vedada desde que eu observe o que está no artigo 76. Então, o artigo 76 vai tratar do ressarcimento. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado, o artigo 76. O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. Então, a lei ela vem regulamentando tudo, para que não se utilize de omissões. Olha, não estava ali previsto, então eu agi, eu fiz, porque não tinha previsão legal. No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno, aquele órgão competente para o controle interno, procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Professora, eu estou vendo aqui o uso de transporte oficial do presidente da República e os demais chefes do Executivo. A gente viu que quando se fala em residências oficiais, veja, na segunda parte do dispositivo, a vedação do inciso 1º não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo presidente, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição. Aí vem todo mundo, todos os chefes do Poder Executivo em relação a residências oficiais. Mas, então, quer dizer que eu não posso estender aos demais chefes do Poder Executivo tal autorização? Veja o que diz a Resolução 23.735 de 2024. As pessoas ocupantes dos cargos de vice-presidente da República, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito não poderão utilizar transporte oficial em campanha eleitoral. A autorização aqui diz respeito especificamente ao presidente. Veja, não se estende nem mesmo ao seu vice. A autorização diz respeito ao presidente, nem o vice está aqui inserido. Então, atenção, atenção. Residências oficiais, desde que não tenham caráter público, de ato público, para contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, todos os chefes do Executivo. Veja, vice, governador e vice, chefes e vice-chefes. Agora, transporte oficial, só o presidente. Só o presidente da República. A falta de ressarcimento no prazo estipulado implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral pelo órgão de controle interno. Então, vamos lá, voltando aqui, No prazo de 10 dias, então, é o 76, artigo 76, parágrafo 3º, veja. No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Se não houver o ressarcimento
no prazo estipulado, nesse caso, haverá comunicação do fato ao MPE por aquele órgão responsável pela cobrança, o órgão de controle interno. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa. Como eu disse a você, a conduta aqui prevista pode acarretar multa. Você vai ver que eu tenho, sim, a previsão de multa em determinadas situações específicas, a previsão de cassação de registro do diploma em determinadas situações específicas e tenho, inclusive, a suspensão imediata da conduta. E, se for o caso, eu também tenho a possibilidade de decretação de inelegibilidade por 8 anos. Então, aqui está, veja, a sanção de multa, nesse caso específico. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores a pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. A análise da jurisprudência, a responsabilização pela prática das condutas descritas neste parágrafo prescinde, dispensa a condição de candidato, viu? Dispensa a condição de candidato, bastando que o autor do ato seja agente público. Bastando que o autor do ato seja agente público, certo? Então, dispensa, nesse caso, a condição de candidato, bastando que ele esteja na condição de agente público. E você vai perceber, é lógico, que essa é este é o principal objetivo das restrições aqui previstas. Tanto que o artigo 73 caput começa dizendo: agentes públicos, sejam eles servidores ou não, agentes públicos, estejam eles na condição de candidato ou não, certo? Esteja esse agente público buscando a prática de tal conduta em benefício próprio, em uma candidatura, ou em benefício de outrem. O que se veda aqui é a conduta ao agente público. E você viu qual é a definição de agente público para a finalidade aqui descrita, para a finalidade aqui prevista. Então, nós começamos a conversar sobre condutas vedadas e a gente vai fazendo dessa forma uma análise bem tranquila desses dispositivos para que você possa assimilar. Então, a gente analisa alguns dispositivos, depois a gente volta com revisão e com tabelas para que você consiga visualizar aquilo que já foi falado e possa avançar, porque sim, nós temos muitos detalhes aqui previstos, detalhes importantes que são cobrados em prova. Então, hoje, nós conversamos sobre algumas condutas vedadas aos agentes públicos durante o ano eleitoral, durante a campanha eleitoral. Condutas que, às vezes, podem estar configuradas mesmo antes do período de campanha. Condutas que são vedadas, muitas vezes, em qualquer momento, desde que ele esteja ali como um agente da administração pública. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Até nosso próximo encontro. Olá, olá, vim despedir-me de você que está aí no chat, que está acompanhando, que está na aula, está acompanhando essa nossa conversa. Então, sim, nós vamos analisar essas condutas de forma bem tranquila, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. E aí, as tabelas, você já sabe, elas vêm para fazer com que você reveja o que já foi conversado e avance sobre mais dispositivos. Então, um ótimo feriado para você. Muito obrigada pela sua presença. Até nosso próximo encontro.